Seção 53. 25 de maio, 1981. Ra, eu sou o Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. Questionador, eu gostaria primeiramente de saber a condição do instrumento e fazer duas perguntas por ela. Ela gostaria de saber se pode fazer um exercício de 1 hora por dia, e se a dor que ela sente antes de uma sessão é devida a um ataque de Orion. Ra, a condição do instrumento está como anteriormente declarada. Em resposta à questão do exercício, agora que o período intenso acabou, o instrumento pode, se assim escolher, exercitar-se um período ao invés de 2. Ao examinar as distorções do complexo físico do instrumento, nós consideramos o período atual de exercícios no limite da força do instrumento. Isto está bem a longo prazo devido à formação acumulativa das energias vitais. No curto prazo é desgastante para esta entidade. Assim, nós sugerimos que a entidade esteja ciente de nossas repreensões prévias com relação a outros auxílios às apropriadas distorções do corpo. Em resposta à segunda questão, nós podemos dizer que as dificuldades do complexo físico, anteriores ao contato com nosso complexo de memória social, são devidas à ação da vontade subconsciente do instrumento. Esta vontade é extremamente forte e requer que o complexo mente-corpo-espírito reserve todas as energias físicas e vitais disponíveis para o contato. Assim, os desconfortos são experienciados devido à dramática distorção na direção da fraqueza física, enquanto esta energia é desviada. A entidade está, pode ser notado, também sob ataque psíquico, e isto intensifica condições pré-existentes e é responsável pelas câimbras e tonturas, como também distorções do complexo mental. Questionador, obrigado. Eu gostaria de saber se Nome poderia comparecer a uma destas sessões em um futuro bem próximo? Ra, o complexo mente-corpo-espírito Nome pertence a este grupo em espírito e é bem-vindo. Você pode solicitar que períodos especiais de meditação sejam deixados de lado até que a entidade esteja com este trabalho. Nós podemos sugerir que uma fotografia daquele conhecido como James Allen seja enviada a esta entidade com uma escrita sua nela indicando amor e luz. Isto, mantido durante a meditação, trará a entidade a uma harmonia pacífica com cada um de vocês, a fim de que não haja desperdício extrínseco de energia enquanto saudações são trocadas entre duas entidades, ambas as quais têm uma distorção na direção da solidão e timidez, como vocês diriam. O mesmo pode ser feito com uma fotografia da entidade, Nome, para aquele conhecido como James Allen. Questionador, obrigado. Durante minha viagem para Laramie, certas coisas se tornaram aparentes para mim com relação à disseminação do primeiro livro da Lei do Uno àqueles que tiveram experiências com OVNIs e outros andarilhos, e eu terei que perguntar algumas questões agora que eu talvez tenha que incluir no livro 1 para eliminar um mal-entendido que eu estou percebendo como uma possibilidade no livro 1. Portanto, estas questões, apesar de transitórias em suas maiores partes, estão apontadas para a eliminação de certas distorções de entendimento com relação ao material no livro 1. Eu espero fazer a abordagem correta aqui. Você talvez não seja capaz de responder algumas, mas tudo bem. Nós simplesmente seguiremos para as outras então, se você não puder responder as que eu perguntar. Primeiramente eu vou perguntar se você pode me dizer a filiação das entidades que contactaram Beth Andreasson. Ra, esta questão é marginal. Nós faremos a concessão na direção da informação com alguma perda de polaridade devido ao livre-arbítrio estar sendo abreviado. Nós solicitamos que questões desta natureza sejam mantidas a um mínimo. As entidades neste e em alguns outros casos vividamente relembrados são aquelas que, sentindo a necessidade de plantar o imaginário da confederação de tal forma que não anule o livre-arbítrio, usam os símbolos de morte, ressurreição, amor e paz como meios de se criar, sobre o nível do pensamento, a ilusão tempo do espaço de uma sequência de eventos sistemática que dão a mensagem de amor e esperança. Este tipo de contato é escolhido através de considerações cuidadosas de membros da confederação, que estão contactando uma entidade de vibração semelhante à de seus lares, se você desejar. Este projeto então, vai ao Conselho de Saturno e, se aprovado, é concluído. As características deste tipo de contato incluem a natureza indolor de pensamentos experienciados e o conteúdo da mensagem que não fala de destruição mas do alvorecer da nova era. Questionador, não é necessário que eu inclua a informação que você acaba de dar no livro para concluir meu propósito.
A fim de poupar sua polaridade, digamos, eu posso manter isso como material privado se você desejar. Você deseja que eu mantenha isso não publicado? Aquilo que nós oferecemos a vocês é livremente dado e sujeito apenas à sua discrição. Questionador: eu achei que você fosse falar isso. Neste caso, você pode me dizer qualquer coisa sobre o livro azul mencionado por Beth Andreasson naquele caso? Não. Questionador: obrigado. Você poderia me dizer sobre as várias técnicas usadas pelos contatos da Confederação orientados positivamente, ou ao serviço a outrem, com as pessoas deste planeta, as várias formas de técnicas deles fazendo contato? Nós poderíamos. Questionador: você faria isto, por gentileza? O modo de contato mais eficiente é aquele que vocês experienciam neste espaço-tempo. O infringimento sobre o livre-arbítrio é enormemente indesejado. Portanto, aquelas entidades que são andarilhos sobre seu plano de ilusão serão os únicos sujeitos às projeções de pensamento que formam os assim chamados contatos imediatos e encontros entre complexos de memória social positivamente orientados e andarilhos. Questionador: você poderia me dar um exemplo de um destes encontros entre um andarilho e um complexo de memória social com relação ao que o andarilho experienciaria? Um tal exemplo, com o qual você está familiarizado, é aquele daquele conhecido como Maurice. Neste caso, o contato prévio que outras entidades, no círculo de amigos desta entidade, experienciaram foi negativamente orientado. Entretanto, você se lembrará que a entidade, Maurice, foi impenetrável para este contato e não pôde ver, com o aparato óptico físico, este contato. Entretanto, a voz interior alertou aquele conhecido como Maurice para ir por si mesmo para outro lugar e ali uma entidade com o formato e aparência forma-pensamento do outro contato apareceu e fitou com esta entidade, assim despertando nela o desejo de buscar a verdade desta ocorrência e das experiências de sua encarnação em geral. A sensação de estar sendo despertado ou ativado é o objetivo deste tipo de contato. A duração e imaginário usado variam dependendo das expectativas subconscientes do andarilho que está experienciando esta oportunidade para ativação. Questionador: em um contato imediato de um tipo de nave da Confederação eu suponho que este contato imediato seria com uma nave do tipo forma-pensamento. Os andarilhos nos últimos anos tiveram contatos imediatos com naves pousadas do tipo forma-pensamento? Isto ocorreu apesar de ser bem menos comum que os assim chamados tipos de contatos imediatos de Orion. Nós podemos notar que em um universo de unidade sem fim o conceito de um contato imediato é cômico, pois não são todos os contatos de uma natureza de self com self? Portanto, como poderia qualquer contato ser menos que muito, muito imediato? Questionador: bem, falando sobre este tipo de encontro do self com o self, algum andarilho de polarização positiva já teve um assim chamado contato imediato com Orion ou de polarização negativamente orientada? Isto está correto. Questionador: interrompendo, por que isto ocorre? Quando isto ocorre é bem raro e ocorre tanto devido à falta de percepção das entidades de Orion da profundidade de positividade a ser encontrada ou devido ao desejo das entidades de Orion de, digamos, tentar remover esta positividade deste plano de existência. Táticas de Orion normalmente são aquelas que escolhem as simples distorções da mente que indicam menos atividade do complexo mental e espiritual. Questionador: eu me tornei ciente de uma variação bem grande de contatos com indivíduos. A Confederação, eu estou supondo, usa uma forma de contato para despertar, como você diz, andarilhos, e você poderia me dar exemplos gerais de métodos usados pela Confederação para despertar ou parcialmente despertar os andarilhos que eles estão contatando? Os métodos usados para despertar andarilhos são variados. O centro de cada abordagem é a entrada no consciente e subconsciente de tal forma a evitar causar medo e maximizar o potencial para uma experiência subjetivamente compreensível, que tenha um significado para a entidade. Muitos dos quais ocorrem no sono, outros, em meio a muitas atividades durante as horas despertas. A abordagem é flexível e não necessariamente inclui a síndrome do contato imediato como vocês estão cientes. Questionador: e sobre a síndrome do exame físico? Como isto se relaciona aos andarilhos e aos contatos da Confederação e de Orion? As expectativas do subconsciente das entidades causam a natureza e detalhes da experiência em forma pensamento oferecida pelas entidades em forma pensamento da Confederação.
Assim, se um andarilho espera por um exame físico, este será, forçadamente, experienciado com o menor nível de distorção no sentido de desconforto ou alarme quanto seja permissível pela natureza das expectativas das distorções subconscientes do andarilho. Questionador. Bem, ambos aqueles que são levados em naves da Confederação e de Orion então experienciam um aparente exame físico? Sua questão indica linha de pensamento incorreta. O grupo de Orion usa o exame físico como meios de aterrorizar o indivíduo e fazer com que ele sinta as sensações de um ser avançado de segunda densidade tal como um animal de laboratório. As experiências sexuais de alguns são um subtipo desta experiência. A intenção é demonstrar o controle das entidades de Orion sobre o habitante terráqueo. As experiências forma-pensamento são subjetivas e, em sua maior parte, não ocorrem nesta densidade. Questionador. Então ambos contatos da Confederação e de Orion estão sendo realizados e contatos imediatos são de uma natureza dual como eu entendi. Eles podem ser tanto do tipo de contato da Confederação quanto de Orion. Isto está correto? Isto está correto, apesar do predomínio dos contatos serem orientados por Orion. Questionador. Bem, nós temos um grande espectro de entidades na Terra com relação à capacidade de colheita, tanto orientadas positivamente quanto negativamente. Orion buscaria alvos nos finais deste espectro, tanto orientado positiva e negativamente, para contato com entidades terrenas, eu digo? Esta questão é de certa forma difícil de responder com exatidão. Entretanto, nós tentaremos respondê-la assim. A abordagem mais típica das entidades de Orion é escolher o que você poderia chamar de entidade mentalmente fraca a qual elas possam sugerir uma quantidade maior de filosofia de Orion para ser disseminada. Algumas poucas entidades de Orion são chamadas por entidades mais altamente negativamente polarizadas de sua ligação espaço-tempo. Neste caso, elas compartilham informação bem como nós estamos agora fazendo. Entretanto, isto é um risco para as entidades de Orion devido à frequência com a qual as entidades planetárias negativamente colíveis então tentam comandar e ordenar o contato de Orion da mesma forma que estas entidades comandam contatos planetários negativos. O resultado é uma luta por comando que, se perdida, é danosa à polaridade do grupo de Orion. Similarmente, um contato errôneo de Orion com entidades altamente orientadas positivamente pode infligir distúrbio nas tropas de Orion, a não ser que estes cruzadores sejam capazes de despolarizar a entidade erroneamente contactada. Esta ocorrência é quase inexistente. Portanto, o grupo de Orion prefere fazer contato físico apenas com a entidade fraca mentalmente. Questionador. Então, no geral, eu poderia dizer que se um indivíduo tem um contato imediato com um OVNI ou qualquer outro tipo de experiência que pareça ser relacionada a OVNIs, ele deve olhar para o coração do contato, e para o efeito sobre ele mesmo, para determinar se foi um contato de Orion ou da Confederação. Isto está correto? Isto está correto. Se há medo e destruição, o contato foi, bem provavelmente, de uma natureza negativa. Se o resultado é esperança, sensações amigáveis, e o despertar de um sentimento positivo e resoluto de serviço a outrem, as marcas do contato da Confederação estão evidentes. Questionador. Obrigado. Eu não queria criar a impressão errada com o material que nós estávamos incluindo no livro 1 e achei necessário acrescentar um pouco deste material. Eu sei que é transitório, mas eu acredito ser necessário para um pleno entendimento ou, digamos, uma correta abordagem do material. Eu perguntarei algumas questões aqui. Se você não se importar com elas, nós as pularemos. Eu gostaria de perguntar, entretanto, se você puder me dizer como, na maioria, ou a maior parte das entidades da Confederação, como elas se parecem. A entidade de quarta densidade da Confederação se parece variadamente dependendo da, digamos, derivação de seu veículo físico. Questionador. Algumas delas se parecem conosco? Elas passariam por pessoas da Terra? Aquelas desta natureza são mais frequentemente de quinta densidade. Questionador. Eu suponho que a mesma resposta se aplicaria ao grupo de Orion. Isto está correto? Até onde a quarta e quinta densidades vão? Isto está correto. Questionador. Você poderia me dizer por que nome teve tantas pintas prateadas nela? Isto é infringimento. Não. Questionador. Obrigado.
Você poderia me dizer por que eu passei mal durante a palestra de Karl Rasch? Nós examinamos seus pensamentos. Eles estão corretos e, portanto, nós não infringimos com a confirmação deles. O espaço e tempo da alocação da sua palestra estava se aproximando e você foi sujeito a um ataque de Orion devido ao grande desejo de algumas entidades positivamente orientadas de se tornarem conscientes da lei do Uno. Isto pode ser esperado especialmente quando você não está em um grupo emprestando força uns aos outros. Questionador: obrigado. Você pode comentar sobre a minha experiência, e a do instrumento, se ela provar, com a assim chamada bola de raio enquanto criança? Eu sou o Ra. Esta será a última questão deste trabalho. Você estava sendo visitado pelo seu povo que o desejavam bem. Há mais alguma outra questão de natureza breve que nós possamos responder? Questionador: não. Eu me desculpo por perguntar tantas questões transitórias durante esta sessão. Eu espero que isso não cause problemas para vocês, especialmente com relação à perda de polaridade e aquela questão específica, mas eu sinto ser necessário incluir um pouco deste material para que aqueles andarilhos e outros lendo o primeiro livro da Lei do Uno não tenham a impressão errada com relação às suas experiências em contatos. Eu me desculpo por quaisquer problemas que eu possa ter causado. Eu apenas perguntarei se há algo que possamos fazer para melhorar o contato ou auxiliar o instrumento. O instrumento está bem. Por favor, observem os seus alinhamentos cuidadosamente. Nós os deixamos agora, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Infinito Criador. Adonai.